Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilha. Porque Ele faz maravilha. Porque Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Aleluia. Dê um sorriso, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, mesmo sempre cantando, mesmo quando não dá. Tropeço ali, oi, cai acolá, mas quando levanta, continua a cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Pai do Senhor, Sueli. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. E não olhar atrás. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo
porque vejo Cristo em você. Eu te amo, porque vejo Cristo em você. Pai do Senhor, Janu, Jesus te abençoe. Pai do Senhor, Sueli, Tânia. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Senhor. A paz do Senhor. Aleluia. Vamos começar o nosso culto, né? O culto virtual que eu chamo. A graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará no coração. Eu canto noite, dia em noite, sem parar, com muita alegria, sem nunca de cansar. A graça de Jesus jamais me faltará no coração. Eita glória! Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, salva a ti também. Agora sou feliz, agora eu vivo bem. Com Jesus e mais ninguém. Aleluia. A minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Cristo renova a nossa vida e nos dará paz. Glória a Deus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a alcançar. Aleluia, 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 Cristo, glória ao Rei. Aleluia, 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 adora ao Cristo Rei. Que maravilha! A gente lembrar dos corinhos passados, né? É uma benção. A gente, aleluia, a gente vê os corinhos. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Estamos precisando do derramar do Espírito Santo sobre nossa vida. O Deus de Israel, o Deus forte e poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Ontem nós falamos aqui sobre Noemia, sobre uma família, a família de Elimeleque, né? Que foi para a cidade de Moabe. E nós vamos hoje dar a essa palavra, a fome na casa do pão. Ruth, 1 de 1 a 22, os versículos da palavra de Deus. E nós vemos aqui que houve pela palavra,
houve uma desobediência da parte de Elimeleque, aonde ele deveria buscar de Deus a solução, a resposta de Deus, se precipitou, tomou decisões precipitadas, né? E aqui diz que a palavra do Senhor, fome na casa do pão. Ruth, o livro de Ruth. Vamos aqui olhar na perspectiva da fome na casa do pão, fazendo uma aplicação para a igreja contemporânea. A fome é uma experiência dolorosa, ela produz inquietação, desespero e até mesmo a morte. A fome, ela tem essa capacidade de fazer a tirar da inquietação, desespero e até mesmo a morte. Todavia, a fome é capaz de alimentar-se da própria morte. Há muitos anos, um avião, ele caiu nas montanhas geladas dos Andes. Muitas pessoas morreram. Os que escaparam da morte, transidos de frio e castigados pela fome, alimentaram-se de carne humana para sobreviver. Seus companheiros de viagem tornaram-se alimento para eles fugir da morte. Sobreviveram por causa da morte daqueles desventurados vítimas. Eles se alimentaram da própria carne dos seus próprios amigos para não morrer. A fome é pior do que a morte. Quando Jerusalém foi entrincheirada por Nabucodonosor, os judeus viveram também essa dramática realidade. Jeremias chegou a dizer que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que sucumbiram pela fome. A fome mata pouco. É uma tortura em câmara lenta. Ela suga a energia, retira lentamente o oxigênio da pessoa. A fome dói, a fome consome e a fome mata. Há fartura de pão no mundo, mas o descaso daqueles que têm fartura de pão por aqueles que estão famintos é tão grande que ainda vemos rostos desfigurados pela fome. Criança revirando os latões de lixos da nossa cidade, disputando com os urubus, os cães doentes, um pedaço de pão para mastigar, a macabra fome. Enquanto uma minoria banqueteia-se regaladamente, ainda assistimos ao espetáculo doloroso de crianças e velhos, com ventres estufados, com corpo macerimos, com a pele furada pela costela,
em pontas com os olhos sem brilhos, o coração sem esperança, fuzilado pela dor de um estômago vazio. A fome assolando a terra também hoje. Naquele tempo isso aconteceu e ela continua acontecendo. Milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos, vitimadas pela fome. Outros vivem com o ventre empanturrado de farinha com água, mas desnutridas. Não pouco tem pão, mas com escassez. Com escassez. Aleluia. A fome é uma realidade universal. Ela tem castigado o ser humano desde o começo da humanidade. É uma das marcas do fim dos tempos. Belém de Judá também estava enfrentando um tempo de fome. A terra que emanava leite e mel estava agora assolada pela fome. O solo, o uberismo se tornaram seco e estéril. Os campos férteis não tinham nenhum sinal de vida. A fome alastrava-se. Pai do Senhor, Rosana, Pai do Senhor, Tereza Calvacante, Eleonora, Pai do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus, a nossa igreja virtual. E o solo, o uberismo se tornaram seco e estéril. Os campos férteis não tinham nenhum sinal de vida, estava tudo devastado pela seca, pela fome. A fome alastrava-se, deixando um rastro de pânico e medo. A crise econômica era a consequência da crise espiritual. Aquele que era o tempo dos juízes, um longo período, mais de 300 anos de muita instabilidade, inconstância do povo de Israel. O povo só se voltava para Deus na hora do aperto. Hoje não é diferente. Hoje é a mesma coisa. O povo só lembra de Deus quando se vê apertado. Mas se esquecia dele nos tempos da bonança. Hoje não é diferente. Na verdade, aquele foi um tempo em que a nação se desviara de Deus. Cada um seguia o seu próprio coração. A palavra de Deus foi esquecida. A apostasia tomou conta do povo. Tomou conta do povo. E este virou as costas para o Senhor. A seca, a invasão do inimigo e a fome viera. Então, como juízo de Deus sobre a nação rebelde. É o que nós estamos vendo hoje, vivendo hoje. O juízo de Deus na terra. Você observe bem que não é uma cidade só que está sendo atacada e assolada. É mundialmente. É mundialmente. Aleluia. Quando o povo se afasta de Deus, os céus retêm a chuva, a fome assola a terra. Quando a igreja perde o fervor espiritual, ela perde a capacidade de alimentar a multidões com pão espiritual. Quando falta pão na igreja, aleluia, o mundo entra em colapso. Esse fato pode ser visto no livro de Ruth, que conta a história de Elimeleque, que fugiu da cidade de Belém para a cidade de Moabe. E você observe bem que, aqui diz que quando
o povo se afasta de Deus, os céus retêm chuva. Tudo cessa. E quando Deus diz lá na palavra do Senhor, em Crônicas, uma palavra bastante conhecida, que todo mundo conhece essa palavra, muitos já sabem até pronunciar ela de cós salteado, quando diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha o que Deus diz. Porque Deus estava mandando, falando para Salomão, aquele povo, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E se você observar de Gênesis, Apocalipse, a gente vem lendo, pregando as histórias da Bíblia. Deus sempre chamando a atenção do povo, sempre levantando o profeta para advertir a igreja, advertir o povo. Uma coisa muito interessante que eu li hoje na Bíblia, em Isaías 1, quando diz assim a palavra do Senhor, o primeiro verso 2 e o 3, que diz assim, olha: ouve, ó céu, presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor, é o Senhor que está falando. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu achei essa palavra tão assim, tão forte, porque a Bíblia diz que é obediência ou rebelião. Em Isaías, essa passagem que eu li agora, o Senhor Deus revela ao profeta Isaías, que seu povo Israel não consegue compreendê-lo. E ele dá o exemplo do boi e do jumento, quando ele diz, olha, vê o exemplo desses dois animais, que ele diz, vê o exemplo desses dois animais, animais irracionais, como o boi e o jumento, que são capazes, eles são capazes de reconhecer seu dono. Eles são capazes de reconhecer seu dono. Mas os seres humanos não são capazes de reconhecer a Deus. Deus lhe dá uma escolha: arrependimento e vida, ou rebelião e morte. Essa é a palavra de Deus que fala. Ele diz: o boi conhece seu possuidor, conhece seu dono. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não entende. Aí ele diz: o Senhor é extremamente prático. Prático. Há uma complicação excessiva da parte de Deus, seu relacionamento conosco. Deus diz, se você estivesse disposto a obedecer, comerão comerão os melhores frutos desta terra. Exatamente este raciocínio que o Senhor utiliza nesse texto. Ele diz: se os animais domésticos conseguem compreender seus senhores, por que o povo de Deus não consegue compreendê-lo, Deus? Por causa da dureza do coração. Do coração. Aleluia. Há uma guerra. Há uma guerra. Há uma guerra e nós estamos vendo aí uma batalha espiritual muito grande.
E aí a gente voltando aqui para a palavra de Deus também, quando falta pão na igreja, aleluia, o mundo entra em colapso. Este fato pode ser visto no livro de Ruth. Fome de pão na casa de pão. Fome de pão na casa do pão. A Segunda Guerra Mundial houve muita atrocidades, homens perversos, embrutecidos, dominados pela maldade, sacrificaram milhões de vidas, fazendo-as perecer nas câmaras de gás, nos paredões de fuzilamentos, nos campos de concentrações, castigando-as com trabalho forçado e escassez de pão. Após a guerra, várias crianças órfãs foram levadas para um orfanato, né? Inquietas, elas não conseguiam dormir ao ser observadas por um psicólogo. Esse percebeu que a inquietação das crianças era a insegurança, o medo de lhe faltar o pão. O medo da fome lhe roubava o sono. O psicólogo orientou que cada criança, antes de dormir, deveria receber um pedaço de pão não para comer, mas para segurar. Assim as crianças se aquietaram e conseguiram dormir seguras e sossegadas. Aleluia. A fome traz a inquietação mesmo, a certeza de que teria pão no dia seguinte. Curou as crianças da inquietação. Aquelas crianças, elas foram curadas da inquietação que lhe roubava os sonos. Houve fome de pão em Belém. A casa do pão, Belém, um símbolo da igreja. Muitas vezes, muitas vezes também falta pão na igreja. As pessoas começam a passar fome. O pão que falta na igreja não é aquele que é feito de trigo. Aleluia. Mas é aquele que procede da boca de Deus, a palavra de Deus. A palavra. Eu sempre estou falando aqui, pregue a palavra, tem que pregar a palavra. O povo está com sede da palavra de Deus. E a fome desse pão do céu, que nos faz buscar a Deus com toda a força da nossa alma. No dia que a nossa fome de Deus for maior do que a fome por comida, por dinheiro, por fama, reconhecimento, então poderemos experimentar as maravilhas de Deus. No entanto, precisamos também tapar os ouvidos ao clamor pessimista daqueles que nos dizem que não vamos conseguir, que a crise nos vencerá e que jamais Deus nos dará pão com fartura. Então nós temos que repreender essas palavras pessimistas, como muitos hoje não têm mais esperança, não tem mais perspectiva de vida. Acha que será o fim agora, mas não. Deus tem coisas boas para nós. Aleluia.
Quando falta pão na casa do pão, as pessoas se desesperam. Se desesperam, sim. Aleluia. Glória a Deus. Sabemos que aonde há fome, as pessoas ficam tristes. A cidade de Belém, ela foi castigada. A sua implicação para a igreja contemporânea, houve um tempo em que o nome da cidade de Belém era apenas uma propaganda enganosa, uma promessa vazia, uma negação da sua realidade. Houve um dia em que os fornos de Belém ficaram frios, cobertos de cinza. As prateleiras vazias, a terra torrida, gemia sobre o calor inclemente, escaldante do sol. A chuva dádiva, a benefazeza foi retida. Não existia chuva, não tinha chuva. O céu fechou suas comportas. A semente parecia sem vida no ventre da terra. Nos pastos, os gado mungia desassossegado pela fome. Que tristeza, que calamidade. É igual aquele Salmo 46, quando diz que desolação na terra. Que desolação na terra. Aleluia. Glória a Deus. E nos campos, outroras farturosos, não havia frutos. Nas casas não havia pão, o povo começou a passar fome. Onde há fome, há inquietação. Onde a fome chega, reina o desespero. A fome é implacável. Ela bate sem piedade as suas vítimas. A casa do pão ficou sem pão. As pessoas chegavam de todo lado, procuravam à procura de pão, mas voltava de mão vazia. Suas esperanças eram frustradas. Belém tornou-se um lugar de inquietação e angústia e não de satisfação, plenitude. A casa do pão vazia de pão é um retrato da igreja contemporânea. A igreja também é a casa do pão. É onde o povo busca pão para se alimentar. Aleluia. Hoje muitas pessoas estão famintas de outras coisas. Aleluia. Não faminta de Deus. Estão atrás das bênçãos de Deus. Não do Deus das bênçãos. Querem as bênçãos e não o abençoador. Querem as dádivas e não o doador. Querem agradar a si mesma e não a Deus. Querem a promoção pessoal e não a glória de Deus. Buscam saúde, prosperidade e não santidade. Corre atrás de sucesso e não da piedade. Tem fome de mamão e não de maná. Aleluia. Outros buscam conhecer a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. São ortodoxos de cabeças, mas hereges de condutas. São zelosos da doutrina, mas relaxados com a vida. São defensores da verdade, mas estão secos como um deserto e duro como uma pedra. Busca conhecimento, mas não busca piedade. Tem fome de livros, mas não fome de Deus. Aleluia. Tem luz na mente, mas não fogo no coração. Tem a cabeça cheia de conhecimento,
mas o coração vazio de devoção. O resultado é que temos igreja cheia de pessoas, mas vazias de Deus. Igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Essas pessoas têm fome de muitas coisas, mas não do Deus vivo. Essa é a realidade da vida de hoje, que nós estamos vivendo. Se estamos precisando de uma geração que tenha fome de Deus, pior do que a fome é a inapetência, a falta de apetite. Falta de apetite é doença. A doença mata mais rápido do que a fome. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Coré diziam: o meu coração, a minha carne exulta pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. O povo de Deus anda sem apetite espiritual. As coisas de Deus parecem não empolgar mais os filhos de Deus. Eles olham para as coisas de Deus e dizem que é canseira. Mateus 1,13. Ele não tem deleite na palavra. As pessoas não querem mais ouvir a palavra. As pessoas querem ouvir hoje é profecia, revelação. É isso que eles estão querendo ouvir. Quando fala da palavra, eles não querem mais parar para ouvir a palavra de Deus. Eles não tremem diante da palavra. Eles não têm pressa para orar. As reuniões de oração estão morrendo nas igrejas. O povo tem tempo para reunião de planejamentos, mas não tem tempo para orar. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que orar. Precisamos orar para que Deus entre com ação nessa pandemia, nessa crise aí que está acontecendo. Aleluia! O povo acha tempo para o lazer, mas não buscar a face do Senhor. É que falta fome de Deus, é que a nossa alma não está impregnada de Deus, nem apegada a Ele. Aleluia! Cantamos que Deus é amado da nossa alma, mas não conversamos com Ele. Não ouvimos a sua voz, nem nos deleitamos nele. Nós precisamos fazer isso. Cantamos porque gostamos de cantar. Celebramos porque isso faz bem a nós mesmos, de cantar. Aleluia! Mas não fazemos para alegrar o coração de Deus e nem para nos deleitarmos nele. Cultuamos a nós mesmos em vez de cultuar a Deus. A Deus. A fome de Deus é o primeiro passo para um reavivamento espiritual. Quando você se sente fome, você vai orar, você vai buscar a Deus, você dobra seu joelho, mesmo que você não possa dobrar o seu joelho, mas você em pé, você levanta a sua mão para o céu, você ora a Deus, você ergue sua mão, você diz: eu confio em ti, Deus, sei que tu vai me ajudar, eu sei que o Senhor vai me renovar, eu sei que o Senhor vai me dar força, eu vou vencer, no nome de Jesus. Tudo isso faz parte da nossa vida, é sede de Deus, é fome de Deus. A fome, as pessoas vão à igreja, mas não há nela expectativa de encontrar Deus. Elas se acostumam com o sagrado, elas lidam tanto com as coisas espirituais que perde a sensibilidade com o sublime. Elas gostam de estar na casa de Deus, mas não encontram Deus lá. E nós precisamos colocar tudo isso em prática. Quando estamos na igreja, devemos prestar atenção aos cultos, a tudo que está sendo falado, que está sendo dito lá na frente. Muitas pessoas vão à igreja,
mas ela conversa tanto dentro da igreja, ainda desliga aquele que está do lado ali prestando atenção. E a Bíblia diz que elas gostam de estar na casa de Deus, mas não encontram Deus lá. Elas amam a casa de Deus, mas não conhecem a intimidade. O Deus da casa de Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, intimidade. Tem muitas pessoas por aí pregando filosofia, pregando um monte de coisa, falando que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar chave. Mas a palavra verdadeira tem que ser pregada. Hoje em dia as pessoas não gostam, a maioria das pessoas elas não gostam de culto de doutrina, elas não querem ouvir doutrina, elas dizem que é coisa do passado. Então, são esses tipos de pessoas aqui. É a fome de Deus, é o primeiro passo para um reavivamento espiritual. As pessoas vão à igreja, mas não há nelas expectativa de encontrar Deus. Ela se acostuma com o sagrado, ela lida tanto com as coisas espirituais que perde a sensibilidade com o sublime. Elas gostam de estar na casa de Deus, mas não encontram Deus lá. Elas amam a casa de Deus, mas não conhecem a intimidade, o Deus da casa de Deus. Ter fome de Deus é considerar a vantagem do mundo como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ter fome de Deus é não se contentar com o farelo, com a palha seca, com o pão embolorado. Você tem fome de Deus? Você tem ansiado por Deus mais do que os guarda pelo romper da manhã? Você tem clamado como Moisés? Ó Senhor, eu quero ver a tua glória. Assim disse Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. É lá em Êxodo 33, 18. Você tem clamado como Eliseu. Peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito, segundo a Rei 2:9. Ou será que estamos satisfeitos com a nossa vida como estava a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:17. Aleluia, sim. A maior necessidade da igreja não é de coisas, é de Deus. É de Deus. Não é dos dons de Deus, é de Deus. É de Deus. Não é das bênçãos de Deus, é de Deus. É isso que nós, igreja, precisamos de Deus. Como ele mesmo diz na sua palavra, que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas sobre nós. Então, assim, a maior necessidade da igreja não é de coisas, é de Deus. Mas quando você busca Deus, Deus lhe dá as coisas que você precisa. Não é dos dons de Deus, mas quando você busca Deus, Deus lhe dá os dons de Deus. Aleluia. Não é das bênçãos de Deus, é de Deus que nós precisamos. Aí Deus vai nos dar as bênçãos. Ele acrescenta as bênçãos sobre nossa vida. A nossa mais urgente necessidade é da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus, da manifestação do Senhor, o Todo-Poderoso em nosso meio. Precisamos desesperadamente do pão do céu, que nos alimenta, nos sustenta. Ele é o nosso médico, é o nosso juiz, é o nosso advogado. Ele é que nos dá a causa, a resposta das nossas orações. Aleluia! Elimeleque, em vez de buscar a Deus para resolver o problema, fugiu das circunstâncias
adversa. Em vez de clamar aos céus por restauração, ele e a sua família fugiram da casa do pão para as terras de Moabe. Aleluia! Muitas pessoas deixam a igreja quando falta pão na casa do pão. Muitas pessoas vão procurar alimento em seitas heréticas, onde só tem veneno mortífero. Outros buscam os farelos do próprio mundo, como fez Demas, que amou o presente do século e abandonou a fé. A solução não é abandonar a casa de Deus, a casa do pão. Quando falta pão, o verdadeiro pão só pode vir do céu. Ele não é produzido pelo esforço humano. É dádiva. É dádiva divina. A solução não é fugir a procurar de outro pão, mas rogar ao Senhor que nos dê novamente o pão do céu. Nós temos que, não podemos fugir da luta, da provação, da tribulação. Não, devemos permanecer e buscar de Deus a solução para todas as coisas que precisamos. O tempo de restauração nasce da consciência de crise. O tempo da restauração. Por quê? Porque é na crise é que o Senhor, você busca a Deus, aí você recebe de Deus a restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aleluia! E quando sentimos nossa falência espiritual, que nos prostramos aos pés do Senhor, clamando por restauração, e quando os nossos celeiros estão vazios, que somos desafiados a clamar por pão. Somos desafiados a clamar por pão. Quando há sinais de fome em nossas entranhas, aleluia, que clamamos como filho pródigo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Lucas 15, 17. A crise, longe de nos levar para as terras de Moabe e para as campinas do Jordão, aleluia, ou mesmo para as planícies do Egito, deveria nos levar para o joelho, para uma busca sem trégua de restauração. Então, quando nos sentimos, como diz aqui a palavra, quando nós sentimos esses tipos de coisas, para que nós não vamos para as campinas de Jordão, ou mesmo as planícies do Egito, o que é que nós devemos fazer? Deveria nos levar para os joelhos e para uma busca de sem trégua de restauração. Aleluia! Então nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus, buscar Deus. Aleluia! Glória a Deus! Com esses pensamentos, como um animal ferido, em vão, o pastor tenta expulsar aqueles que estão casta de demônios, né? A partir daquele dia, eles começaram a buscar a Deus, com quebrantamento, fervor, começaram a estudar o livro de Atos, pedindo que Deus fizesse de novo as maravilhas que tinha operado no passado. Nos 3 meses seguintes,
Aqui diz que eles se reuniram 3 vezes ao dia, eles oravam. Aqueles homens daquele tempo de Atos, eles oravam. Daniel orava 3 vezes ao dia. Uma pergunta surge por todos os lados. Por que as pessoas deixam a igreja? Ou não são atraídas a ela? A resposta é porque não há pão. O pão era um símbolo da presença. O pão era o símbolo da presença de Deus. Havia pão da promoção, ou seja, o pão da presença, Números 4, 7. O pão indica a presença de Deus. Nada satisfaz as pessoas de forma plena, senão Deus. Senão Deus. O próprio Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você pode ter templos suntuosos, pregadores eruditos, músicas de qualidade superlativa, mas só Deus satisfaz a alma. Tem um corinho que diz assim: só Deus faz a alma feliz, só Deus faz a alma feliz. Quando Ele passa, tudo se acalma, só Deus faz a alma feliz. As pessoas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar sua fome, onde satisfazer suas profundas necessidades. As pessoas estão lotando os bares, se embriagando, porque estão vazias, sedentas e famintas. Elas vão para os clubes noturnos, o som de música estridentes, dança até o amanhecer, porque estão com uma grande fome interior. Elas encharcam suas veias de droga, porque estão com imensos vazios no coração. Ela busca um centro espíritos, terreiro de Umbanda, Candomblé, aleluia, porque há um buraco na alma delas, com fome de Deus. Ela usa um cristais no pescoço, buscando entrar em contato com o mundo invisível. Por quê? Estão faminta e insatisfeita. Elas se atropelam em filas nos seminários de autoajuda, engolindo irrefletidamente toda a palha que está sendo dada, porque estão ávidas de pão. As multidões estão confusas, dispersas, inquietas, como ovelhas sem pasto. Como o pai aflito que rogou aos discípulos de Jesus que ele liberasse seu filho do processo, do possesso, do seu filho possesso. Mas saiu desiludido pela falta de poder deles. Temos visto também uma igreja que tem conhecimento, mas não tem poder. E outras que trombeteia poder, mas não tem nem conhecimento nem poder. As multidões não estão encontrando pão na casa do pão. Aleluia! Vergonhosos. Sim, deveria envergonhar a igreja. Milhões de pessoas estão procurando pão onde só há veneno, porque há escassez de pão na casa do pão. É triste constatar que muitas vezes as pessoas carentes, aflita, faminta, procura igrejas, mas não encontra nada na despensa, nada além de prateleira vazias, gaveta cheia de receita de pão,
fornos frios, empoeirados. No máximo, escuta lindas histórias de como havia pão com fartura no passado. Aleluia! E nós podemos também, estamos celebrando como Israel. As vitórias do passado, cantamos com ardor, que Deus fez ontem. Mas quando olhamos para o presente, a nossa vida está seca como o deserto. É bom lembrar as vitórias do passado, mas nós não podemos morar no passado. Não vivemos apenas de lembranças. Não basta saber que ontem tínhamos pão com fartura. Estamos precisando de pão hoje. Hoje precisamos de pão. Precisamos experimentar a intervenção de Deus todos os dias. É as providências de Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. As vitórias de ontem não garantia de vitórias de hoje. Temos anunciado que há pão em nossa Belém, mas quando as pessoas vêm até nós, elas não são alimentadas. Quando as pessoas famintas procuram pão, tudo que fazemos é contar-lhe os grandes feitos que Deus realizou. Falamos sobre os que Ele fez, aonde ele esteve, mas não do que Ele está fazendo hoje. Aleluia. Em nós, por nossos intermédios, temos uma memória afiada para relembrar as maravilhas de ontem. Contudo, podemos dizer pouco sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas. As pessoas vêm às nossas igrejas, mas elas não vê Deus na sua glória entre nós. Glória a Deus. Dizemos-lhe, Deus está aqui, mas elas não vê. Confundimos a onipresença de Deus com a sua presença, ou manifesta. Aleluia. É impossível Deus se manifestar e as pessoas não os perceberem. Aonde Deus está, Ele faz movimento. Aonde Ele chega, alguma coisa acontece. Quando Deus se manifesta em sua glória, ficamos como Jacó. Quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta do céu. Gênesis 28, 17. As pessoas têm vindo à casa do pão com frequência, mas volta com fome quando lhe fala que temos pão com fartura. Elas não acreditam, pois vê até mesmo muitos crentes sofrendo de inanição quando anunciamos a ela que o pão que temos satisfaz eternamente. Elas ficam confusas porque olham para os crentes e eles estão insatisfeitos, confusos, inseguros. Quando elas vêm à igreja buscando o pão que lhe prometemos, chega à conclusão de que fizemos uma propaganda enganosa. Muitas vezes falamos que está fluindo sobre nós um rio de vida, mas o que as pessoas veem é um rio de palavra vazia. É o que bem nós estamos vendo por aí. Temos palavra, mas não temos vida. Temos doutrina, mas não temos poder. Temos ortodoxia, mas não temos unção. Temos receita de pão, mas não temos pão. Mas Deus tem tudo isso para nos dar, para nos alimentar, para nos fortalecer. Aleluia. Elimeleque, a sua família, ao enfrentar a crise da fome, fugiram para Moabe,
quando Belém, a casa do pão, ficou vazia. Aquela família se viu obrigada a procurar pão em outro lugar. O dilema é que Moabe não era um lugar seguro para aquela família. Ao contrário, um lugar de sofrimento. Doença, pobreza e morte. As alternativas do mundo podem nos jogar na cova da morte. Por isso que tudo nós devemos pedir a direção de Deus. Nunca tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude, sem primeiro consultar a Deus. O erro de Elimeleque foi esse. Ele não consultou a Deus. Aleluia. Quando a crise chega, falta pão. Quando a crise chega, quando há falta de pão na casa do pão, a solução não é abandonar a igreja. Buscar um novo rumo. É isso que nós temos que fazer, novas experiências, novos modismos. Nessa hora, o que a igreja precisa fazer é se humilhar diante de Deus. E o que ela precisa é buscar o pão vivo do céu, que é Jesus Cristo. Aleluia. E nós já vamos terminar para orar. Vamos encerrar aqui. Aleluia. Elimeleque e seus filhos morreram em Moabe. Eles perderam a vida buscando a sobrevivência, mas encontraram a morte em vez de segurança. Eles encontraram a sepultura em vez de um lar. Eles, no afã de evitarem a fome, em Belém encontraram a morte em Moabe, onde eles pensaram que preservaria a vida, a perdera. A segurança de Moabe era falsa. A fartura de Moabe era enganosa. Moabe significa para Noemi doença, pobreza, viuvez. Moabe significou para Noemi a perda dos seus 2 filhos. Moabe é o símbolo do mundo. Não tem nada de bom para nos oferecer. E de sua aparente segurança. Moabe levaram os seus filhos e os enterraram antes do tempo. Moabe separará você do seu cônjuge. Moabe tirará a sua alegria e encherá o seu coração de amargura. O preço cobrado em Moabe é muito alto. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, com seus filhos, suas próprias vidas. Não há verdade. Noemi partiu cheia de esperança e voltou pobre, vazia, amargurada e ferida. Ela voltou para Belém de novo. Noemi. Porque Moabe só trouxe destruição para a vida dela. Moabe é o símbolo do mundo. Esse mundo não oferece nada de bom para nós. Por isso que nós temos que procurar sempre estar na presença de Deus. Nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Mesmo estando fraca, desanimada, às vezes até sem força para orar, para clamar. Mas não deixe o Senhor Deus de Israel. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimível. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa necessidade. Agora o mundo ele não traz nada de bom para nós.
ele não traz nenhuma coisa boa para a gente. O mundo, ele é o símbolo do mundo. De sua aparente segurança. Ela não tem segurança nenhuma, o mundo para nós. Mas aqueles que estão caindo ou levantando nos pés do Senhor, ele tem de Deus o sustento, a fortaleza, tem a força, assim como Deus, aleluia, sustentou Noemi com tantas angústias, tantas provações que ela passou, mas Deus abençoou Noemi, recompensou Noemi, aleluia. Há um rumor que chega até Moabe. Quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas correm para a casa do pão. Quando você sabe, ali tem uma igreja que é uma benção. Lá tem uma palavra, lá tem um pastor que é uma benção, tem as irmãs de oração que é uma benção. Você corre para aquela casa do pão, porque você sabe que ali você vai encontrar pão para alimentar a sua alma, a sua fome espiritual. Há um rumor que chega até Moabe, então se dispõe. Elas com as suas noras, voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aquela fome que estava passando lá em Belém, aquilo era o juízo de Deus, porque no tempo de juízes, Deus permitiu aquela fome, aquela seca naquela cidade, por causa da rebeldia daquele povo. Aquele povo deixou de adorar a Deus, virar as costas para Deus. E Elimeleque correu de lá. Ele poderia ter corrido, deveria ter ficado em Belém. Mas ele não buscou a Deus, não buscou a resposta de Deus e foi para Moabe. Noemi voltou porque ouviu falar que havia pão em Belém. Há um murmúrio que percorre a nossa cidade, rua, becos, o murmúrio dos famintos. Se somente um deles ouvisse um boato de que o pão está de volta à casa do pão, a notícia logo se espalharia com grande intensidade e a multidão seria atraída irresistivelmente. A casa do pão, os famintos constataria que a propaganda não era enganosa. Ela diria, não é uma farsa, é verdade, realmente. Existe pão com fartura, podemos matar a nossa fome. Deus está na igreja. A glória de Deus resplandece na igreja, o pão do céu é oferecido gratuitamente. Aleluia. Você vai... hoje falaram que aqui no Rio de Janeiro, né? O prefeito Crivella, ele lançou um decreto. As igrejas daqui do Rio de Janeiro vão voltar a abrir. Elas vão abrir. Vai ser uma alegria para muitos, para todos nós, ter os nossos templos abertos de volta. Ter o nosso templo aberto, porque estamos com os templos fechados desde março. Então, vai ser uma alegria para muitos. Dentro de casa, esse tempo todo preso. Então, vai ser uma glória. Aos pouquinhos, o povo vão voltar para a casa do pão. Porque, aleluia, a fome que assolou a terra, a enfermidade, o Senhor vai tirar tudo. O Senhor vai restituir as nossas vidas, as vidas do povo da igreja, o povo. Deus vai restituir. Aleluia. E vamos voltar. E aqui diz sim, como necessitamos do pão do céu em Belém. Sim, como necessitamos da gloriosa presença de Deus em nossas vidas, em nossas igrejas,
Então logo as pessoas saibam que Deus está na igreja. Elas virão de todos os lados. Tudo que precisamos é da presença de Deus, da glória de Deus, sobre nós de novo, sobre nós de pão com fartura para os famintos. Aleluia! A história dos avivamentos nossa e nos mostra essa gloriosa verdade. Quando Deus visita o seu povo, as multidões são atraídas à igreja. Os corações se rendem a Jesus. A igreja se levanta no poder do Espírito Santo para alimentar os famintos com o pão do céu. Não precisamos nos contentar com migalhas. Não precisamos viver de farelos. Não precisamos nos alimentar das migalhas que caem da mesa. O Senhor nos oferece um banquete fornada de pão quente preparado do forno do céu. Aleluia! Essa palavra de Deus é a do Senhor. Quando há pão na casa do pão, as pessoas nos acompanharão à casa do pão. Que maravilha! Ruth acompanhou a Noemi a Belém, da mesma maneira que Ruth, uma gentia, acompanhou Noemi à casa do pão, também as multidão faminta nos acompanharão à casa de Deus. Quando souberam que Deus nos visitou com abundância de pão, as pessoas virão à igreja quando provarem o pão da presença de Deus. Que maravilha! Ruth encontrou pão em Belém. Ela saiu de Moabe, lugar de morte, encontrou a vida, um futuro glorioso. Em Belém, ela tornou-se avó de Davi, o símbolo do rei messiânico. Davi nasceu em Belém, a casa do pão, mas Ruth também foi um membro da genealogia de Jesus. Jesus também nasceu em Belém e ele é o pão da vida. O pão da vida nasceu na casa do pão. Agora temos o pão do céu na casa do céu. Aleluia! Na casa do pão. E todos que têm fome, ele diz, ó, este é o pão que desceu do céu, para que todos o que dele comer não pereça. Não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João 6, 50, 51. Aleluia. Quando tem pão na casa do pão, os pródigos voltam à igreja. Noemi voltou para Belém. A igreja ficará cheia quando as pessoas souberem que lá encontrarão pão com fartura. Quando Deus visitar o seu povo com pão na casa, os cultos se tornam cheios de vida. A sincera, abundante adoração, as músicas tornam-se cheias de alegria, as orações cheias de fervor, os crentes cheios do Espírito. Que a fome de Deus seja o sinal distintivo da nossa vida. Que a nossa fome de Deus seja maior do que a nossa fome. Pelas bênçãos de Deus, um pastor na Etiópia estava pregando. Quando o homem do governo comunista o interromperam, dizendo: estamos aqui para acabar com esta igreja. Depois de severas ameaças, agarraram a filha do pastor de 3 anos de idade e arremessaram pela janela do templo, vista de todos os fiéis. O comunista pensaram que essa violência acabaria com a igreja, mas a esposa do pastor desceu, colocou sua filhinha
morta nos braços, retornou ao seu lugar na primeira fila. Aleluia! E a adoração continuou. Como consequência da felicidade desse humilde pastor, 400.000 crentes fiéis destemidamente compareceram à sua conferência bíblica na Etiópia. Um pastor americano, encontrando-se com esse pastor, disse: irmão, nós temos orado por você por causa da sua pobreza. Esse humilde homem voltou-se para o pastor americano e disse: não, você não compreende. Nós é que temos orado por vocês, por causa da sua prosperidade. Que a nossa fome de Deus seja maior do que a nossa fome por prosperidade e conforto. Conclusão para nós orarmos. Os pródigos não voltaram sozinhos à casa do pão. Ruth voltou com Noemi. Noemi voltou e trouxe Ruth. Semelhantemente, quando a igreja é restaurada, não somente os que saíram dela voltam, mas trazem outras pessoas. Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus é derramado, os descendentes de Jacó brotam como os salgueiros junto à corrente das águas. Isaías 44:4. Precisamos fazer como os 4 leprosos de Samaria ao encontrar pão. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. A nós nos calamos. Precisamos sair pelas ruas da cidade, pelas praças e becos, dizendo que tem pão na casa do pão. Se Deus realmente se manifestar com poder na igreja, o rumor dos famintos se espalharão no campo, na cidade. Antes de podermos abrir as portas, os famintos já estarão na fila esperando o pão. E quando o pródigo voltarem, não voltarão sozinhos. Os gentios que habitavam em Moabe voltarão com ele. Que Deus nesta noite nos abençoe e que nós sempre lembramos que nós temos que ter pão na casa do pão, mas o pão lá do céu. Nesta noite nós vamos orar com a Sueli Santiago, que está sempre aí, Cátia Pedro, Jane Martim, Tânia, Cíntia, Luciene, Eleonora, Tereza Calvacante, Rosane Sena, Betão, Gil Nascimento, Jane, Cleitiana, Nesseilda, oração pelo marido e o filho e a nora, Cátia Ramos, Edilene, Flávio, Renata e Tânia. Nós vamos orar nesta noite. Nesseilda pede oração para curar sua coluna com dores. Vamos orar. E vamos orar também pelo Júlio César. Hoje a médica dele mandou um áudio para sua esposa. Ele estava ouvindo aquele áudio. Ele está bem melhor. Ele está bem melhor. Creio em Deus, ele é um servo do Senhor. Creio que Deus está cuidando dele, está tratando dele, vai tirar ele dali daquele hospital, no nome de Jesus. O Edemilson Damas também. E nós vamos orar também pelo Luiz Coutinho, o esposo da Fátima Lira, que precisa também de oração. Todos nós
precisamos de oração. Então nós oramos um pelos outros. São tantos pedidos de oração. Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, em teu nome, Senhor, eu te apresento agora, Deus, esses pedidos de oração. Senhor, eu te peço, Pai, toma a tua filha Neceilda nas tuas mãos, visita a tua serva. Senhor, tira a dor da coluna da tua filha. Toma seu filho, seu esposo, sua nora, Deus. Eu te peço também pelo Júlio César, Senhor. Senhor, abaixa aquela glicose do Júlio César, Pai. Controla, Senhor, aquela glicose, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, visita aquele rapaz. Ele é o teu servo, Senhor. E ele precisa da tua ajuda ali naquele hospital. Visita também, Senhor, o Edemilson, Senhor Damas. Senhor, toma o Luiz Coutinho nas tuas mãos. Toma a Fátima Lira, Senhor, que precisa, Pai, da tua ajuda, da cura do céu. Senhor, toma cada irmã, Senhor, que foi o seu nome colocado aqui neste caderno. Senhor, toma a Sueli Santiago. Senhor, abençoa a tua filha a cada dia, dando saúde, força, Pai. A Cátia Pedro, toma o irmão Manuel nas tuas mãos. Toma também nas tuas mãos, Senhor, a Rosane Sena, Pai. Eu te peço, meu Deus, pela vida das tuas filhas nesta noite. Toma a Eleonora nas tuas mãos. Toma seu netinho, o Theo. Toma a Camila. Senhor, toma seu filho também, Senhor. Meu Senhor da glória. Visita agora a nossa família, os nossos familiares, a nossa parentela, os de longe, os de perto, Senhor. Toma cada um na palma da tua mão agora, Senhor. Visita, Senhor, os umbrais da nossa casa. Senhor, nos livra deste mal. Como diz o Salmo 91, que nenhum mal nos sucederás, nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. Nenhum mal nos sucederás, e nem praga alguma vai chegar na nossa tenda. Senhor, nos livra da seta noturna. Senhor, nos livra deste mal. Senhor, nos acoberta com teu sangue. Toma nossos filhos, nossos netos. Ó Deus, os nossos esposos nas tuas mãos, nossa família, nossos genros, Senhor, toma nas tuas mãos. Toma os sobrinhos, toma as sobrinhas nas tuas mãos. A irmã, Senhor. Meu Deus, visita nossas famílias, os de longe e de perto, Senhor. Meu Senhor da glória, eu te peço nesta hora, por cada vida, por cada pedido de oração. Senhor, toma um grupo, jardim de oração e cura, Senhor. Toma aquelas irmãs ali, Senhor, que são as intercessoras ali daquele grupo. A Helenita Andrade, a Tereza Martins, a Elizabeth Nepomucena, a Lucimar, Senhor, a Cecília, a pastora Ângela Mota, a pastora Ângela Pedro, Senhor. Meu Deus, toma elas nas tuas mãos, são ali as intercessoras, a pastora Fátima. Senhor, toma tuas filhas nas tuas mãos, a Margarete, aleluia, a Fátima Lira. Toma nas tuas mãos, Deus, as tuas servas ali, Senhor, a Cristina Gomes, e dá vitória às tuas filhas, Senhor, porque elas estão ali, Senhor, intercedendo naquele grupo. A Eliane Oliveira, Senhor, visita as tuas servas ali. Toma aquele grupo de oração. Entra, Senhor, com as providências dos céus, Senhor, dentro daquele grupo. Visita aquele do Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, a Milda. Senhor, toma o Felipe. Cura o Felipe, Senhor, dessa peste maldita, Senhor. Há poder no teu sangue, Senhor. Ó Deus, toma, Senhor, nossa família na palma das tuas mãos e nos dá, Deus, uma noite de paz. Toma as crianças. Jesus, visita as crianças agora. Guarda as crianças, Pai. Livra as crianças do mal, Senhor. Toma nossos netinhos na palma da tua mão. Livrando e guardando de todo o mal. Livrando do mal, Senhor. Toma os leitos de dor, os hospitais, os CTI. Eu te peço pelos médicos, enfermeiros, Senhor, que ficam ali na linha de frente, Pai.
Toma o presidente nas tuas mãos, toma os governadores, toma os prefeitos de cidade, Senhor. Ajuda esses homens, Deus. Dá sabedoria para eles. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vou abençoar vocês com a palavra do Senhor, quando diz que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de sono tranquilo, sono reparador. Que Deus nos ajude a vencer, que nós possamos sempre nos alimentar deste pão do céu, porque só Deus pode fazer isso por nós. Aleluia. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Compartilhe esse vídeo, bote no grupo, bote na sua página. Pregue a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no Theo. Eleonora. Aleluia. Que até amanhã, se Deus quiser. A partir das 21 horas, estamos aqui pregando a palavra de Deus, tá? No nome de Jesus. Até amanhã. Beijo no coração de vocês. Beijinho, Theo. Jesus te abençoe, tá? Até amanhã, Leonora. Até amanhã, Sueli. Paz do Senhor.